Olá, boa tarde a todos. Foi agora corrigido o lapso da aplicação do princípio da minimização no meu nome, que é Catarina Costa Ramos e não Catarina Ramos. E, salvaguardada essa questão, o que é que eu vos queria dizer? Eu venho aqui falar sobre as considerações práticas sobre subcontratação. Incluí as práticas porque numa mesa com ilustres oradores como aqueles que aqui temos, eu não tenho muito mais a acrescer do que eles podem dizer, mas se calhar tenho algo a contribuir da parte prática de quando eu trabalho com estas questões de privacidade. Eu tenho muitos slides, portanto há uns que eu vou passar mais à frente porque é só uma cópia do que está na lei, mas julgo que depois poderão estar disponibilizados para tentar falar um pouco mais da aplicação prática do artigo 28, número 3. Eu dividi em duas partes o contrato de subcontratação e as dificuldades na negociação e implementação do contrato, sendo que não vamos aqui estar novamente a falar, como já todos devem saber, sobre o que são definições de subcontratante ou responsável pelo tratamento, porque acho que todos nós já lemos, e agora pergunto se já toda a gente leu de fio a pavio o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Toda a gente leu? Toda a gente conhece o regulamento, pronto. E ninguém tem dúvidas sobre o regulamento, pois não? Pronto, eu tenho imensas dúvidas. E nós temos que nos socorrer de alguns auxílios, não só das orientações do Grupo 29, e depois também temos estas coisas fantásticas, que são checklists, são feitas também por outras autoridades de controle de outros países. Esta está com uma tradução livre, por favor, não se vinculem à mesma, vejam o original, em que quando temos dúvidas sobre o que seja um responsável de tratamento ou sobre o que seja um subcontratante, não obstante todas as definições que nós temos, também as orientações do Grupo 29, podemos então recorrer-nos desta checklist, que é só um exemplo, para nos tentar perceber se estamos ou não perante um contrato de subcontratação, porque se não percebermos, não vamos ao final, não é? Temos que perceber o papel que está ali a ser discutido. Falando um bocadinho do que é que nós tínhamos sobre uma referência direta ao contrato de subcontratação. Na Lei 67/98, que decorreu da diretiva, tínhamos duas expressões, que eram instruções documentadas e medidas de segurança. Era isto que nós tínhamos. Instruções documentadas, também já se falava do contrato, que estipula designadamente que o subcontratante apenas atuará mediante instruções do responsável de tratamento. Estamos todos de acordo, é igual ao que temos agora. Medidas de segurança, falava o artigo 17, o número 3 aplicava, por remissão do número 3, isto também se aplicava ao subcontratante, e dizia que deve pôr em prática as medidas técnicas e organizativas adequadas para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, e essas medidas devem assegurar, atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos, um nível de segurança adequado. Mais uma vez, já como aqui foi referido, o adequado é muito utilizado no RGPD. Isto é o que era dito antes. Agora, no RGPD temos estas duas referências e, relativamente, quando estamos a fazer um contrato de subcontratação, temos que atender também a todas estas que aqui estão. Não é muito fácil, às vezes, todos nós sabemos redigir contratos, mas não é muito fácil, às vezes, nós olharmos para conceitos indeterminados e tentar perceber como é que eu vou pôr isto em português. Em português, em inglês, seja o que for. Como é que eu vou escrever isto? Bom, eu só venho aqui tentar dar umas achegas de como é que nós, eu, outras pessoas com quem vou falando, seja cá em Portugal, seja lá fora, tentamos chegar a uma conclusão do que deve, pelo menos os mínimos, os requisitos mínimos que devem constar nesse tipo de cláusulas. Relativamente, logo à primeira, que estamos a falar das instruções documentadas. Nós sabemos, vamos redigir um contrato, muito bem, e à semelhança do que temos nos setores de atividade, nós, se calhar, devemos de ter ou um anexo ou umas condições específicas, porque não é viável, vamos lá ver, que nós estejamos a fazer para todos os contratos de subcontratação que temos, um contrato de raiz ab início, todo. Portanto, eu não gosto, eu sou contra a utilização de modelos tipo. Os modelos tipo fazem-nos incorrer em imensos erros. É muito bom que nós consigamos definir o objeto, o tempo, a forma, tudo isso, como nós aprendemos, e aprendemos nesta casa, que deve ser feito, mas
podemos ter alguns ditames que sejam gerais a todos e depois aquilo que é mais específico, então podemos, como já fazemos atualmente em sede de outros contratos, remeter para ou anexos ou condições específicas. Aqui é uma forma, como outras mais serão válidas, de falarmos sobre as operações de tratamento que vão ser levadas a cabo por esse subcontratante, onde indicamos finalidades, tratamento, as categorias de dados e aqui ver se estamos a falar de dados de categoria especial ou não, dizer quais são, e os períodos de conservação. Esta parte aqui é mais fácil, não é? Porque os períodos de conservação é, no fim, quem vai dizer o que é que eu devo fazer vai ser o responsável pelo tratamento. Quanto à confidencialidade, isto também é uma mera sugestão, nada disto é vinculativo, é uma mera sugestão. O subcontratante, devemos de redigir qualquer coisa quando estamos a falar no contrato de subcontratação, não estou a falar do contrato que o subcontratante deve ter com os seus colaboradores, e estamos a falar dos No Disclosure Agreements, compromete-se ou obriga-se a assegurar que os colaboradores assumiram a obrigação por escrito, essa tal, com as regras ou normas legais de proteção de dados e que assumiram um compromisso de confidencialidade e ou estão sujeitos a obrigações legais de confidencialidade. Há umas que eu desenvolvo mais, outras menos, eu só tenho 20 minutos, portanto vou tentar aqui falar mais. Isto já foi subejamente falado, não obstante, do nosso ponto de vista de juristas, e eu sem ser uma jurista também tecnológica, portanto sou só jurista, para mim é importante ter os requisitos mínimos para eu perceber, quando nos estão a auxiliar a parte de TI, como é que isto deve ser feito, medidas técnicas e de segurança, aquelas que têm a ver com TI, eu também perceber a linguagem deles. Então, em termos de requisitos, quando nós temos, quando falamos de medidas de segurança, devemos atender tanto à segurança física, a própria entrada normal num edifício, não é só o local físico, porque o RGPD aplica-se tanto a documentos que estão em formato informatizado, como aqueles que não estão, não é? Como em papéis. Também o acesso a esses mesmos passos, como é que isso é feito? E estas questões de segurança devem estar em políticas, em procedimento, em normas, para nós tentarmos perceber como é que o meu subcontratante trata isso quando estiver a tratar os dados que não são meus, que não são dele, que são de um titular dos dados e que eu lhe estou a solicitar a ele que me faça esse tratamento. Também temos que atender, claro, à segurança digital, os acessos digitais, tanto aos sistemas, tal e qual como é uma porta de entrada, como depois às próprias pastas onde estão os dados que vão ser tratados. Deve haver medidas de encriptação, cifragem, peço desculpa, que é o termo que nós devemos de utilizar, firewalls e backups. E também os processos e procedimentos, como disse há pouco, tudo isto deve estar em algumas políticas e deve ser comunicado a quem trabalha com os dados, efetivamente, quais são as instruções que nós temos, porque não sou só eu que estou a assinar o contrato e que tenho acesso ao contrato, que tenho que saber quais são as instruções, são as pessoas que vão trabalhar com elas, com esses dados, que têm que saber para que é que eles estão a utilizar, para que finalidade, para que é que eu estou a ter acesso àqueles dados, para cumprirmos as instruções que são dadas. Isso não deve ficar só na posse de quem está a discutir o contrato. Devem ser redigidos os tais acordos de confidencialidade, deve haver as tais checklists de controles de acesso e disponibilidade de dados e deve haver uma separação efetiva entre os dados que eu estou a tratar em nome de outrem e aqueles que são meus, na minha instituição. Não misturar, isto deve estar muito bem separado. Isto quanto a medidas de segurança. Então, podemos fazer também, ou em condições que sejam específicas, ou em modelos em anexos, isto são meras sugestões, volto a dizer, em que devemos dizer, aqui eu só elenquei algumas coisas, o que é que são controlos físicos, quais são as medidas que eu tenho para esses controlos, quais são os controlos de acesso a sistemas, como é que se processa as seguranças de dados, aqui podemos recorrer às ISOs, também é importante aquela resolução do Conselho de Ministros em que fala da forma como os sistemas de segurança devem ser implementados, tratamento de dados, armazenamento de dados e separação de dados. Eu posso ter isto tudo explicado, não no corpo do contrato em si, porque depois também é elegível, mas num documento à parte ou em condições específicas ou em anexo. Mera sugestão. Regras de subcontratação. Sabemos que para subcontratar outro subcontratante eu tenho que redigir um contrato. Muito bem. E tenho que ter, antes disso, uma autorização que seja ou geral ou específica. Bom, o que é que aqui, quais são as sugestões? Isto são meramente sugestões. Nós não temos prazos, não temos nada, então convém. Pode-se acordar que não convém nada, mas eu entendo por bem que convém que estejam estipulados alguns prazos de cumprimento, tanto do responsável de tratamento como do subcontratante. Então pode-se dizer que, quando nós estamos a falar da tal autorização que foi geral, se eu vou fazer uma alteração àquilo que inicialmente essa autorização me foi dada para uma material da realidade que eu vou alterar, então eu devo num prazo, isto foi
foi um suponhamos, num prazo mínimo de 30 dias em relação à data pretendida da produção de efeitos dessa subcontratação, eu então informo, não é? Faço essa informação ao responsável. E o responsável tem o direito de se opor e também, se calhar, convém que haja um acordo entre subcontratante e responsável de tratamento para as coisas não ficarem ali sem meio termo, não é? Então, quando é que eu vou responder? Então, talvez um prazo de 15 dias possa ser ou não aceitável. Não esquecer que esse contrato tem que conter as mesmas obrigações que contém o contrato de subcontratação, isto se eu subcontratar também a totalidade dos serviços, que eu posso só subcontratar uma parte daqueles serviços que me foram contratados a mim. E se esse subcontratante não cumprir, é bom que se saiba, está na lei, mas às vezes as pessoas não leem a lei, não é às vezes, nunca leem a lei, portanto convém que esteja escrito no contrato, olha que a responsabilidade, o senhor pode fazer isso, mas é a sua na mesma, caso haja esse incumprimento. Quanto aos direitos titulares, isto são os direitos de assistência que são vários relativamente aos direitos dos titulares dos dados, os deveres de assistência que o responsável de tratamento tem de cumprir ao abrigo do RGPD. E os direitos são estes todos, são os direitos de acesso, retificação, pagamento, limitação de tratamento, todos eles. Se assim for solicitado, ele tem de prestar esta assistência ao responsável de tratamento. Então, como é que podemos, mais ou menos, deixar isto patente num contrato? Devemos também aqui, porque nada nos diz quando é que eu devo prestar auxílio e quando é que eu não devo prestar auxílio, não é? Qual é o prazo em que eu devo responder ou não, se calhar convém desde logo a priori para eu também me organizar internamente, porque eu devo ter os meus workflows, os meus processos e procedimentos e saber quanto tempo é que eu demoro a negociar determinado contrato, porque aquilo vai ter que ocorrer. Então tem que ocorrer e eu tenho que limitar prazos. Estes prazos podem ser estes ou outros, aqueles que entendamos, mas, na minha opinião, acho que devem colocar prazos. E devem colocar prazos que é, o subcontratante deve tomar as medidas que sejam solicitadas e fornecer no prazo indicado pelo mesmo, quando eu lhe faço a solicitação, ele dá-me no prazo que eu lá escrevo, ou, se for omisso, no prazo máximo de 3 dias úteis, estamos aqui por dias úteis, que acho que, apesar da RGPD ter dias não úteis, como nós bem sabemos, ou num prazo nunca superior a metade daquele prazo que possa ter sido fixado por uma outra entidade. E, portanto, eu tenho que ter tempo, se me foi fixado um prazo, eu tenho que ter tempo de receber essa informação para poder também prestar essa informação, porque sou eu, responsável de tratamento, que falo com o titular dos dados, não é o subcontratante. Em geral, todos estes deveres de assistência são deveres que emanam do RGPD, portanto, não há nada no RGPD que me diga que isto deve ser onerado ou não. O que tem sido o entendimento é que, em regra, isto é às expensas do subcontratante e, portanto, não constará cláusula alguma. Nós já vimos, certamente, todos nós, vários em que existe valores a serem cobrados por assistência ao fim de X pedidos e então vai aumentando gradualmente. Relativamente à assistência em termos de violação de dados e de PIA, na violação de dados, não nos esqueçamos que, quando está o subcontratante a fazer o tratamento em meu nome, em nome do responsável pelo tratamento, ele, se tiver uma situação de um incidente, de uma violação de dados, não é ele que tem que aferir se aquilo é uma situação de violação de dados. Ele só tem que me dizer, aconteceu isto. Quem vai aferir depois é o responsável do tratamento. Mas ele tem que me dar determinadas informações às quais eu não tenho acesso. Eu não tenho acesso, não sou eu que lá estou dentro a tratar esses dados. Portanto, ele deve-me à semelhança do que eu vou ter que fazer quando fizer uma notificação ou uma comunicação, notificação à Autoridade de Controlo, comunicação aos titulares dos dados, eu vou ter que prestar algumas informações e, portanto, convém que essa pessoa, o subcontratante, me preste a mim essas informações também, portanto, convém que isso fique detalhado no contrato de subcontratação. Outra coisa que pode ficar, que é importante, se calhar, em determinados casos, é colocar mesmo a obrigação de investigação e ter um procedimento para isso, ou seja, o subcontratante, quando recebe, tem de proceder a investigações internas para apuramento do que é que se passou efetivamente, porque ele também convém que me ajude na mitigação de todos os danos possíveis que possam vir a ocorrer, e nada melhor do que ele fazer uma investigação e não ser só meramente declarativo. Quanto ao TPIA, sabemos que ele também presta assistência e deverá colaborar no tratamento da implementação das ações também destinadas a mitigar esses riscos que possam ocorrer. Porque ele, se também está envolvido no processo, ele pode ter uma opinião válida a ser ouvida por nós. Portanto, envolver também nessa parte o subcontratante.
Quanto ao apagar ou devolve, esta é muito simples, também já estava há pouco, portanto ele apaga ou devolve e atenção que relativamente às cópias existentes também deve apagar, agora não esqueçamos que ele pode ter uma obrigação jurídica legal que lhe advenha emanado da sua legislação que não pode proceder ao apagamento, mas isso são as exceções, não é? As regras são estas. Contribuições para a auditoria. As contribuições para a auditoria também aqui desenvolvo um bocadinho mais porque nós, advogados, não estamos habituados a fazer auditorias todos os dias, não é? Portanto, temos que ter alguma orientação de como é que devemos de fazer estas auditorias. Deve-se fazer, o próprio responsável deve fazer um plano de auditoria e esse plano de auditoria deve conter uma matriz de risco, que tem a ver com a probabilidade e o impacto, não é? Eu parece que falo isto e que sei muito o que é que estou a dizer relativamente ao risco, mas qualquer coisinha sai, portanto, mas tem a ver com isto, tem a ver com a matriz de risco. É lógico que nós temos de ter auxílio para fazer estas coisas, nós não nos devemos aventurar em águas das quais nós não sabemos navegar. Obrigada. Devemos implementar controlos, por exemplo, um controle será uma política de segurança de informação, foi o exemplo que eu coloquei aqui. Perceber quando é que essa política de segurança, quando é que foi implementada, se advém da mesma algum tipo de ameaça, qual é a probabilidade de ocorrer essa mesma ameaça, qual é o impacto se acontecer e qual é o risco que eu tenho. Isto deve ser tudo colocado num plano de auditoria e depois haver um relatório de auditoria. Isto não é só quando eu começo a trabalhar os dados, é também, não é só quando eu começo, o contrato de subcontratação, é durante o contrato de subcontratação. E deve ter o relatório de auditoria que vai fazer uma análise da conformidade. Pronto. E estas auditorias, uma vez mais, também não deve ser feita com custos adicionais quando nós estamos dentro das instalações dentro ou fora, seja lá o que for. Se eu estou a fazer uma auditoria e, por algum motivo, eu tenho que inviabilizar um bocadinho, o que é normal, como eu refiro aqui até, quando, ressalvadas as interferências correntes e razoavelmente esperadas num processo de auditoria, isso não pode ser onerado, não faz sentido que o seja. Devemos de prever no contrato algo sobre isto, porque estas auditorias tanto podem ser feitas planeadas ou podem ser feitas ad hoc. Pronto, quando são planeadas, é muito certo que eu sei que eles vão naqueles dias, em princípio será durante a hora do expediente, não deve intervir tudo, mas quando são ad hoc convém avisar, digo eu, acho que é de bom tom. Agora, nós entendermos que, neste caso em concreto, eu não vou avisar, porque senão vai gorar a expectativa que eu tenho desta auditoria. Então, acho que também devemos prever essas exceções e dizer que, olha, se calhar, em casos que eu entenda, porque é um entendimento subjetivo do responsável de tratamento, então eu não vou dar esse aviso prévio, mas isso ficar explicado para as pessoas saberem também. Pronto, eu tinha que chegar aqui 5 minutos antes e não cheguei. Portanto, dificuldades. As dificuldades são muitas. Nós temos de fazer uma revisão enorme, temos de fazer a revisão de todos os contratos. Todos. E temos que os negociar, seja os novos, seja os antigos. E os subcontratantes, principalmente aqueles subcontratantes que têm muito poder negocial relativamente a nós, e nós sabemos todos quem são, não querem sair dos seus termos padrão, não é? São aqueles e mais nada. Então, eles, o que é que dizem relativamente a isso? Há um custo de negociação enormérrimo de cliente a cliente. Eu não posso estar a alterar as minhas condições, porque são eles que fazem e apresentam-nos os contratos de subcontratação todos, com tudo ali muito bonito, tudo muito bonito do lado deles, não é? Depois do nosso lado, às vezes as coisas não são tão bonitas assim. E dizem que não podem estar a negociar. Bem, eu aprendi que existem adendas, portanto, eu tenho aquele contrato, mas digo, olha, ali onde se lê isto, leia-se isto, por amor de Deus, não se aplica. Bom, não querem aceitar restrições de contratação de subcontratantes, não querem as auditorias, não querem aceitar restrições a transferências internacionais de dados, não é possível cumprir com as diferentes preferências e indicações de cada responsável, seja quanto a segurança de tratamento, a prazos para reporte, a violação de dados, diferentes formalidades. O que é que podemos tentar ter para nos ajudar quando estamos a iniciar uma negociação, seja um contrato vai começar ou depois? Podemos ter políticas de subcontratantes, nós. E nessas políticas de subcontratantes que estamos logo a discutir com eles e dizer o que vai sair do contrato ou as nossas preocupações são estas. Cingem-se a procedimentos de avaliação de subcontratante, onde nós vamos ver, atendendo a cada uma da entidade, temos que ver se aquela entidade está dentro das instalações do responsável de tratamento a tratar os dados ou está fora. Porque os cuidados que eu tenho que ter com eles e aquilo que eu devo colocar no contrato, ou não só no contrato, mas nas condições específicas ou nos anexos, é diferente, varia. E depois temos que atender variantes, isto são meramente indicações.
Temos que ver como é que são as respostas a incidentes de dados pessoais. Eu estou já a terminar, um minuto, obrigada. Respostas a incidentes de dados pessoais com a forma como fazem os registros e os procedimentos. Ações de sensibilização. Isto é uma das coisas mais importantes. É nós percebermos se o nosso subcontratante dá valor a isto ou não, estas ações de sensibilização. Porque andamos todos aqui a falar de proteção de dados e muitas vezes já ouvimos falar, espero que não seja o meu caso, muitas vezes já ouvimos falar de proteção de dados, coisas que são uma barbaridade, não é? E convém que haja estas ações de sensibilização para falarmos todos a mesma linguagem. Políticas de segurança de instalação e sistema e continuidade de operações, quadros específicos, ver se existe ou não figuras de DPO ou análogas, ver se há ou não uma auditoria interna, haver também procedimentos de monitorização dos subcontratantes. Podemos fazer isto com respostas a questionários de autoavaliação, com auditorias, solicitar as evidências do cumprimento das obrigações específicas, avaliações de ocorrência de incidentes, ver como é que eles fazem isso, como é que isso está implementado lá dentro, perceber os procedimentos deles. Já estou mesmo a terminar, acho que é o último. Procedimentos atendendo às condições específicas. Temos que ver também, quando estamos a fazer estas políticas, dividir o volume e a categoria dos dados, porque há determinadas regras que se aplicam a uns que não se aplicam a outros. Portanto, tentar dividir isso numa política. Demora a fazer, demora. É algo que não fica construído para todo o sempre, não, e vai sendo alterado. Mas, se calhar, ajuda-nos bastante e ajuda na negociação. Recursos a subcontratantes. E depois, portanto, clausular, o que é que nós entendemos relativamente a essas questões? E indicação de cláusulas tipo a considerar, dizer desde logo, nós entendemos que estas são as cláusulas que nós, para este tipo de tratamento de dados que deve ser aplicado, para que eles saibam ao início o que é que nós queremos fazer e contratualizar. E é tudo. Muito obrigada.